E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar do álbum Witness da Katy Perry. Eu perguntei lá na comunidade sobre o que as pessoas queriam que eu falasse e muitos deram a sugestão de eu falar sobre o fracasso do álbum Witness, porque afinal de contas tudo isso aconteceu. Como eu enxergo toda essa questão? Hoje a gente vai discutir sobre isso nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever, vir fazer parte da comunidade, vai ser muito joia ter você aqui. Ano que vem tá vindo muita coisa nova aí pra gente poder falar de música, vai ser ótimo fazer parte aqui da nossa comunidade e também entra no nosso grupo do WhatsApp aí, viu? O link vai ficar aqui na descrição. Você pode entrar lá, fazer parte do nosso grupo, lá a gente fala de música pop e outras coisas, tá bom? Bom, pra gente poder começar a falar do álbum Witness, a gente tem que voltar lá no começo da carreira da Katy Perry, né? Quando ela estourou e ela se tornou o fenômeno, né, que ela é como artista. Vamos colocar lá no início da década, em 2010, quando ela lançou o álbum Teenage Dream, né? Por mais que o álbum One of the Boys tenha sido muito marcante e os hits tenham sido muito sustentáveis, vale a gente lembrar que o ciclo de lançamentos da Katy Perry era muito curto o tempo. Então ela saiu de uma era muito quente, que foi a One of the Boys. Pouco tempo depois ela já lançou o Teenage Dream, embarcou numa grande turnê, manteve um álbum que teve muitos hits, um álbum que vendeu muito, um álbum que chamou atenção e que foi realmente o álbum daquele ano, né? Não teve nenhum disco que foi como aquele. E por mais que ela tava naquela rotina louca de turnê, tudo aquilo acontecendo na vida dela, ela ainda relançou esse disco e colocou faixas novas com o intuito de aumentar mais ainda o engajamento desse álbum. Afinal de contas, ela tava literalmente no auge no segundo disco dela. Pouco tempo depois também ela lançou o álbum Prism, né, que foi o terceiro disco de estúdio dela. Ainda assim mantendo todo aquele sucesso, toda aquela relevância. As pessoas cada vez mais ficavam mais loucas pela Katy Perry. Tudo em relação a ela era muito assim observado, né? Todo mundo queria saber o que estava acontecendo com ela naquele momento. Eu particularmente percebo que foi a partir da era Prism que as coisas começaram a dar certo por um lado e errado por outro. Vou falar pra vocês por quê. Vocês lembram possivelmente daquele vídeo que a Katy Perry publicou como um preview do que a nova era dela ia ser, né? Que ela queima a peruca da azul, né? E enterra aquele estereótipo da era Teenage Dream, né? A ideia parecia naquele momento que o álbum ia ter uma cara mais dark, que o álbum realmente não ia ser uma coisa tão colorida, mas quando foi lançado o produto final, ele mantinha ainda aquela cara do Teenage Dream, né? Então, pra mim, como fã da Katy Perry, eu fiquei pensativo, até hoje eu penso nesse aspecto. Será realmente que o álbum era pra ser daquele jeito? Será que aquilo era o que ela queria falar naquele momento? Isso ficou muito marcado na minha vida em relação a Katy Perry. Passaram-se os anos, né? Ela continuou fazendo muito sucesso, veio com a Prismatic World Tour e ela resolveu depois da turnê tirar um tempo, né? De 1 ano e 5 meses, que foi o determinado tempo que ela tomou até lançar Rise, né? Que foi a música, assim, a primeira faixa dela pós toda essa febre que foi da Katy Perry. A música foi aceita por um lado, mas as pessoas diretamente não se conectaram tanto com a música, né? A música foi moderadamente aceita, vou dizer assim. Até fevereiro, né, de 2017, que ela lançou o primeiro single oficial do Witness, que foi Chain It to the Rhythm, né? Eu acho que todo mundo lembra como que Chain It to the Rhythm foi uma música foda e como foi o lançamento da música, né? Com a disco ball sendo colocada em alguns locais, que você ia lá, plugava o seu fone de ouvido e ouvia um preview da música. Então eu acho que pra todo mundo essa estratégia de se começar com uma coisa nova, enfim, mudar um pouco a característica foi legal. Quando a música foi lançada, as pessoas ficaram assim, bem assustadas, eu vou dizer, com o conteúdo lírico da música, porque a música era muito diferente do que a Katy Perry costumava falar nos discursos dela nas outras faixas antigas, né? Realmente começou nesse ponto uma discussão sobre determinadas coisas que as pessoas ignoravam que a Katy Perry poderia falar. Isso já foi o começo para a era Witness começar a cair.
Primeiramente, a gente tem que pensar, toda vez que um artista vai lançar uma era, que há um estudo de mercado por trás. Há essa necessidade de você querer conectar com a sua audiência, você fazer com que essa audiência tenha interesse em comprar o seu álbum. E não foi muito bem o que aconteceu com a Katy Perry. Muita gente fala que os primeiros singles não são o que relevam realmente se o álbum vai fazer sucesso ou não. Mas isso é uma grande mentira. O primeiro single é fundamental para realmente fazer com que a audiência seja conectada ou não. Muitas vezes há primeiros singles que são lançados e pouco tempo depois o álbum é lançado. Por quê? Porque o primeiro single deu certo. Normalmente, os artistas pop, eles conseguem um primeiro single forte, depois eles moderam no segundo single e vêm com o disco com o intuito de conectar já tudo ali para manter realmente aquele fogão aceso, entende? Coisa que a Katy Perry fez. Ela começou com Change the Rhythm, aconteceu tudo isso e depois ela veio com Bon Appetit, que foi o segundo single. Quando ela lançou Bon Appetit, ela mudou a imagem dela, né? Ela teve aquele corte químico no cabelo e por causa do corte químico no cabelo dela, ela já começou a receber mais críticas ainda do que ela já estava recebendo pela própria temática da música, que falava sobre liberdade sexual e todos esses aspectos. E as pessoas ficaram muito incomodadas com isso, principalmente os fãs da Katy Perry, né? As pessoas realmente olhavam pra ela e falavam: nossa, você não é a artista que eu espero que você seja, você não é mais aquela Katy Perry que eu amava, né? Essa era uma crítica que era comum a gente ouvir, porque as pessoas sempre esperam de determinados artistas mais do mesmo, né? Os artistas, eles não podem mostrar autenticidade, eles têm sempre que ser aquelas máquinas frias de criação de mídia, né? Os artistas não podem expressar o que eles sentem. Quando isso acontece, a carreira deles é arriscada. E a Katy Perry optou por fazer isso na era Witness. Não é à toa que o álbum chama Witness, né? É um testemunho dela que ela precisava falar sobre aquele momento que ela estava vivendo. Um outro ponto que também começou a ficar muito forte na era de Bon Appetit foi o boicote das rádios, né? As rádios começaram a parar de tocar as músicas da Katy, ela não estava mais sendo ouvida, ela não estava mais sendo vista e começaram a apagar ela das coisas. Foi um momento terrível, porque ela mesma chegou a dizer isso, que você fica tão acostumado com o sucesso, você fica tão louco com aquilo ali, que de repente quando as coisas começam a sair de forma, né, você começa a ficar com aquele mundo assim, tipo, nossa, eu não tô conseguindo conquistar isso daqui realmente, será que não é bom? A pessoa questiona realmente se ela realmente serve como artista, se ela serve pra fazer aquilo. Pensa só, você pensar que você não é suficientemente bom por causa que uma coisa não foi bem por você querer ser você. Olha que coisa, gente, olha que coisa mais assim, abusiva de se pensar que a audiência trata o artista. Com isso, a audiência dela começou a cair cada vez mais, né? E como a primeira geração de fãs da Katy Perry, ela era muito marcada pelos chart fãs, eu já falei sobre isso aqui no canal, mas a Katy Perry, ela é uma das artistas que ela consumia muito chart fan, né? Ela era muito daquelas pessoas que realmente acompanhavam ela exatamente por causa do sucesso que ela fazia. E não porque realmente ela tinha alguma coisa a oferecer que completava nessas pessoas, né? Esses são os famosos chart fans. E lado bom do Witness, né? Quando o Witness foi lançado, os chart fans, eles rejeitaram o álbum, né? Isso ajudou a polir a fanbase da Katy Perry também, tirar essas pessoas de circulação e realmente a Katy Perry começar a enxergar mais o que as pessoas queriam ouvir dela, né? Então o Witness, nesse ponto, ele serviu como uma vassoura que passou por cima e foi tirando aqueles excessos de coisas que não valiam a pena de se manter, né? Então nesse ponto, a gente tem que admirar um disco conseguir fazer isso pelo artista, né? Ele conseguir alimentar o melhor das pessoas. Mas o tempo continuou passando e a Katy Perry resolveu lançar Swish Swish, que foi o terceiro single do álbum. Swish Swish, mais uma vez, foi muito criticado,
porque as pessoas começaram a dizer que isso era uma indireta para Taylor Swift, depois eles voltaram atrás e começaram a criticar que a música era vazia, então começou aquela briga na internet relacionada às fanbases, né? Que foi mais uma coisa que também prejudicou muito o disco, porque a Kate já estava em um momento difícil e de repente todo mundo se uniu contra o trabalho dela e contra ela, né? Pela essa polida que aconteceu do álbum com a fanbase, as pessoas ficaram contra ela, né? Então começou uma guerra muito grande com a Katy Perry ali. E essas pessoas vazias que criticavam ela por ela não ser mais aquela artista que ela vendia só estereótipo, só beleza para as pessoas, cada vez mais ficava em ênfase. E ela percebia isso, e isso estava deprimindo ela como pessoa. Então você pensa só, a pessoa passa por tudo na vida para poder fazer um trabalho bom. Ela vive por muito tempo como uma artista que ela não se sente oficialmente representada dentro dela, porque pra Katy Perry, gente, dentro dela existe a Kate Hudson, né? Que é ela de verdade. A vulnerabilidade dela foi exposta no Witness. Eu falei isso naquele meu vídeo lá da Lady Gaga. Chega um momento que o artista ele não consegue viver mais de estereótipo. Ele precisa mostrar quem ele é. E esse é o grande problema da indústria fonográfica. Quando as pessoas são alimentadas apenas com coisas vazias e de repente uma pessoa mostra a personalidade, mostra quem ela é, as pessoas rejeitam. Porque é fora do controle delas. As pessoas gostam de criar essas manipulações com artistas que os artistas conseguem ser de acordo com o que eles desejam que os artistas criam. Quando os artistas começam a ditar as regras do negócio, o público se afasta. Então isso aconteceu na era Witness também por causa de Swish. Enfim, gente, o motivo principal do álbum realmente ter tido todo esse flop, toda essa questão toda que aconteceu, foi realmente da Katy Perry não conseguir mais fazer aquele produto vazio, né? Isso não conectou a audiência. E audiência é tudo para um artista. Se a audiência não agrada do produto, automaticamente o produto é colocado como irrelevante. Só que felizmente, eu fiquei muito feliz quando eu fiz aquela classificação aqui no meu canal, perguntando qual era o melhor álbum da Katy Perry. E as pessoas foram bem categóricas, elas colocaram Witness como o segundo melhor álbum da Katy Perry. Porque são fãs que reconhecem a importância desse álbum para a própria artista. Né? E eu acho que esse tipo de fã, esse tipo de coisa é o que a gente tem que encorajar cada vez mais. É por isso que agora, nessa fase que ela tá de lançar músicas soltas, enfim, de alimentar esses outros lados, tá sendo positivo porque cada vez mais lapida os fãs dela para chegar exatamente no nicho perfeito para ela conseguir se sentir bem na própria pele como artista. Né? Para ela conseguir realmente ser aquela artista que ela vende o que ela sente bem vendendo e não diretamente faz o que as outras pessoas querem ouvir. A gente até entende que os trabalhos precisam conectar-se com o público, só que até que ponto vale você se conectar para um público que não te respeita? Então isso foi uma coisa que fez com que a era Witness fosse tão prejudicada. Felizmente a gente tem o disco lançado. Tem um disco com um conteúdo lírico lindo, incrível, uma produção musical foda, que a gente pode ouvir aí pelo resto das nossas vidas e ter orgulho desse projeto ter sido lançado. É uma coisa que eu sempre falo, charts não definem a qualidade de um produto. O que faz um produto bom ou não é como você, como fã ou como você ouvinte, absorve ele. Se você consegue captar a mensagem, se você consegue sentir todas as texturas, aquela música mexer com você, isso é uma música boa, tá bom? Beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.